Filme gratuito do Godzilla oficial? Pois é, existem e são mais de um, que é uma série de curtas-metragens chamado Godzilla Fest. E hoje vamos falar do primeiro, que você pode assistir sem problema de boa na internet, que tem 10 minutos de duração, que é o Godzilla vs Giganrex, que foi lançado ano passado, em 2022, em homenagem aos 50 anos do filme Godzilla vs Gigan. Então, vamos conhecer um pouquinho mais desse filme sem spoilers aqui com o Luiz do Monstros e Aventuras. Pois bem, em Godzilla vs Gigan, de 50 anos atrás, nós temos uma espécie alienígena que vem para a Terra, que usa a desculpa de que a humanidade não está cuidando bem do planeta e do meio ambiente, como meio de justificar a ideia de vamos exterminar e escravizar a humanidade, e para isso vamos utilizar monstros gigantes para fazer isso, e o Godzilla aqui então aparece como uma espécie de protetor da Terra, e o Gigan como um monstro artificial utilizado pelos alienígenas. E aqui fica uma coisa interessante, porque o Gigan, eu acho que é um dos mais curiosos monstros do Godzilla, e talvez um dos menos reaproveitados, que é utilizados da franquia, justamente por causa desse visual bem estranho, diferente do padrão. Afinal, ele lembra características de um espinossauro, com a enorme barbatana que ele tem por trás, tem características de pássaro, inclusive com todo um estilo de bico e parte do corpo dele, sendo que inclusive ele voa, mas não voa com asas, é quase como se fosse um sistema antigravitacional, e como um ser artificial provavelmente é isso mesmo, que ele pega e usa para flutuar como se fosse um balão para atacar os adversários, e ainda por cima ele tem um par de garras que faz com que ele seja em parte também parecido com um louva-a-Deus, né? Aquelas criaturas que inclusive tem uma variedade de Pokémon, né? Que o Slight, se eu não me engano, que também tem esse jeito, né, onde temos técnicas de ataque com um par de braços que na verdade são lâminas que estraçalham o adversário, né? E tudo isso, o Gigan ainda por cima tem um laser que ele sai do meio do olho, como se fosse quase um ciclope dos X-Men para ajudar. E esse todo o material do material original, ele está presente também nos Gigans que aparecem no filme, porque sim, a ideia básica é que 50 anos, meio como se fosse uma continuação direta do filme, apesar que você não precisa ter assistido o original, pode assistir direto na internet. Lembrando que o filme ele tem disponível com áudio em japonês e legenda em japonês, mas também você pode pegar com legenda em inglês. Dá para colocar também com legenda em português, galera, se vocês inclusive colocarem o tradução automática, que como inclusive a legenda que eles colocaram é em inglês, a tradução automática tem uma qualidade muito boa também. E o que acontece, a ideia básica é que existe uma nova tentativa de ataque, mas dessa vez não com um monstro Gigan, mas com um exército inteiro dessas criaturas indo pegar e atacar a cidade, e o Godzilla surge justamente para impedir essa destruição. Então aqui o Godzilla tá muito mais como uma força da natureza que protege a Terra e os humanos junto, porque os humanos fazem parte da Terra no processo, né? Então, aqui no caso temos um exército então desses monstros que estão atacando, e uma coisa curiosa é que eles têm ainda por cima uma lâmina motosserra no meio da barriga para ajudar a aumentar o visual bizarro e confirmar a natureza artificial deles. Sendo que ainda tem mais um detalhe, só que aqui, como vocês viram, o nome não é Gigan versus Gigan 2, né? Ou versus Gigan, o curta-metragem. É Godzilla vs Giganrex. E o tal Giganrex, que é meio que o rei dos gigants, é uma criatura que é quase igual, bem semelhante aos gigants, só que o aspecto de, enquanto os gigants, esse tem um aspecto que lembra muito mais uma criatura orgânica com partes ciborgues, aqui não, ele é totalmente metalizado, dando a impressão que ele é muito mais resistente e forte, inclusive aos ataques atômicos do Godzilla do que as outras, né? E além disso, as garras dele se soltam, criando um par de chicotes energizados, eletrizados, para mega ataques à distância contra o Godzilla. Então, tudo isso nos dá um mega combate super bacana contra o rei dos monstros ainda por cima. Sendo
que acaba sendo cada vez mais recorrente ao longo do filme o uso do bafo atômico, né? E dando a entender, coisa que inclusive é confirmada pelo próximo filme, que o Godzilla está controlando e manipulando a energia atômica dentro de si para soltar bafos cada vez mais poderosos e conseguir ataques cada vez mais potentes contra os outros monstros, né? O que ajuda a dar uma coisa menos do tipo fera sanguinária matando a rodo, né? E muito mais uma coisa de técnica de combate em algum grau que é utilizado dentro do filme, né? Junto com isso, a questão de que ele é uma representação da força e fúria da natureza, né? Então podemos pensar nesse instinto de sobrevivência puro ficando cada vez mais exacerbado, né? Na luta contra os monstros. E acaba sendo uma coisa bem divertida, né? Porque, a gente meio que por instinto gosta de combate dos monstros, eu não sei dizer por que isso, mas é bem engraçado que é uma coisa tão impulsiva que a gente tem inúmeros videogames. Mesmo antes de Pokémon, a gente já tinha uns joguinhos de combate de monstros gigantes. O segundo filme do Godzilla, lá nos anos 50, já foi de um monstro gigante contra o outro. Mesmo o primeiro Kong lá dos anos 30, ele pegava e já tinha o combate do macacão gigante contra outros dinossauros da Ilha da Caveira. Então, meio que tem um impulso sobre isso. E é engraçado que o filme, da forma como ele é estruturado, ele acaba sendo muito orgânico versus tecnológico. Natureza versus domínio tecnológico, sabe? Então, é muito um exército equipado, cheio de técnica, cheio de ultra ciência e tudo mais, tentando, assim, esmagar e controlar uma força da natureza, mas que se força cada vez mais mostra cada vez maior e mais agressiva, né, em sua potência de sobrevivência, né. Então vira uma espécie de alegoria, o que faz todo sentido com o universo do Godzilla, justamente essa coisa de controle militar e tecnológico de um ambiente versus a própria fúria das forças da natureza que a gente não consegue controlar, né. Lembrando que a gente tem tempestades, tufões, terremotos, etc., que a gente só consegue prever, mas não tem o mínimo controle sobre aquilo, né. A gente consegue teoricamente só fazer tecnologias preventivas e muitas vezes tentativas de controlar e manipular muito forte certos impulsos da natureza, ao invés de aproveitar aquela energia que tá vindo, né, acaba resultando na verdade sobre grandes catástrofes humanas, né. É só ver o fato de como é difícil você, por exemplo, planejar uma represa para ela funcionar. E se você não organiza, e se um detalhezinho fora do lugar, né, vai pegar e acabar causando um desastre. Por isso a gente tem que ter trocentas fiscalizações em cima de todo tipo de empresa e coisa ambiental, para evitar, inclusive, que catástrofes sejam culminadas justamente porque você não organiza as coisas direitinho, né. Então é muito gostoso ver essa batalha, esse combate de titãs dentro do universo de Godzilla, né, e a gente ter acessível isso fora, sem você precisar pagar o stream, o negócio sendo gratuito. Então, e no próximo vídeo vamos falar justamente sobre a continuação desse filme, pois é Godzilla vs Megalon, que homenageia outro filme de 50 anos atrás, botando eles na mesma linha do tempo, porém continuando diretamente esse curta-metragem. Então, até o próximo vídeo, galera. Até mais.